de voltar. E para encerrar o mês de junho, não sei, eu nunca sei que mês que é que a gente tá, mas eu acho que é o mês de junho. A gente vai conversar sobre Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que pra mim, na verdade, foi uma quase releitura, porque eu já comecei a ler esse livro algumas vezes, mas eu não consegui terminar ele por vários motivos. E o principal foi o que eu comentei no vídeo da tag desse mês, foi por causa da sofrência das mulheres, da Jane Austen. Ai, não dou conta. Eu vou explicar. Calma. Então é o seguinte, eu tenho duas edições, que é esse aqui da Best Bolso, e eu comprei esse daqui da Barnes Noble. É Barnes Noble. É, isso mesmo. Que é a edição dos clássicos e tal. Aí aqui tem todas as obras da Jane Austen, né, as 7 novelas, por ordem de publicação. E tá em inglês. Só que dessa vez eu fiz um pouco diferente. Eu comecei a ler nesse livro, tanto que eu comecei a fazer as marcações aqui. Aí depois eu comecei a ler em inglês. E aí eu fui fazendo, tipo, um capítulo de cada, né? Um capítulo em português, um capítulo em inglês. Só que aí depois, como já tá em domínio público, né? Eu achei o livro, né, o audiobook no YouTube. E aí eu fui acompanhando. Eu escutei, né, o livro em inglês e aí eu fui acompanhando a leitura. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque uma das coisas que muito me agrada na Jane Austen é justamente a escrita dela. E se você lê em inglês, né, se você sabe o inglês, não é muito fácil, né, ler a Jane Austen no original, porque é o inglês mais rebuscado mesmo. Mas se você consegue ler, eu sugiro que você faça isso. E se você entende o inglês bem também, se você tem um nível maior assim de entendimento, eu sugiro que você escute, porque tem uma é bizarro, mas tem uma musicalidade na escrita dela que é muito bizarro. É muito bom. É muito, muito bom. Eu super recomendo. É delícia demais. É muito bom escutar. Mas enfim, então vamos lá. Vamos conversar sobre o livro. E eu tenho algumas ressalvas para fazer também depois no final. A história é basicamente sobre a família Dashwood, que consiste na mãe e nas 3 filhas. Que na verdade a terceira, né, a mais nova, a Margaret, ela é ignorada totalmente na história. Então a gente vai ter a Elinor, que é a mais velha, e a Mary Ann, que é a do meio, que pelo nome da história Razão e Sensibilidade, automaticamente as pessoas associam, até assim, automaticamente não, porque a Jane Austen ela nos leva a entender que a Elinor, a mais velha, ela seria a razão da história e a Mary Ann seria a sensibilidade da história. Só que assim, se você ler com atenção, sem muita atenção, se você pegar os pormenores ali da história, essa divisão da metade do livro pra frente, ela some. Você vai perceber que tem traços de sensibilidade na própria Elinor. É claro que assim, o jeito de lidar com determinadas situações, elas são diferentes, né? Até porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Mas assim, não é só porque uma pessoa é mais prática do que a outra, não significa que ela não seja sensível, não tenha sentimentos, né, em relação às outras pessoas. Mas de falar que, por exemplo, você colocar que uma pessoa
é movida somente pela razão e uma pessoa é movida somente pela sensibilidade, no sentido de que uma não é como se fossem opostos, e no sentido de que a sensibilidade, no sentido de tipo assim, razão não seria um sentimento, sabe? Não sei se fez muito sentido isso, mas foi isso que eu quis dizer. Enfim, a Jane Austen ela brinca muito com isso também. Até naquele Orgulho e Preconceito ela brinca com... Brinca assim, né? Entre aspas. Ela faz esse jogo de palavras também. Mas logo no... Igual como eu falei, logo no começo ela tende a separar, fazer essa separação das irmãs, em que ela realmente, a Marianne, ela é mais sensível a algumas coisas, enquanto que a Elinor, ela é mais prática. Talvez aí a escolha das palavras, eu imagino que tenha sido proposital, até porque o título original não era esse, ela mudou depois, mas enfim. Então assim, ao longo do livro, a autora ela brinca muito com essas ironias, ela tem umas jogadas assim de palavras, por isso que eu falo que o original é sempre melhor, né? Assim, você lê no inglês, você pega essas ironias mais fácil. Na tradução acaba que alguma coisa ou outra acaba se perdendo. Por isso que sempre que você tiver a oportunidade de ler na língua original, leia. Mas então, enfim, voltando aqui. É o seguinte, logo no começo da história, o pai dessas meninas, ele falece, né, ele acaba morrendo e elas ficam meio que sem um norte, porque é o segundo casamento dele, então toda a herança delas, todo o dote delas, acaba que vai para o filho mais velho, né, do primeiro casamento. Então elas acabam também, por circunstâncias ali de hereditariedade, elas ficam sem casa. Então elas acabam dando uma sorte, porque o primo da mãe delas tem uma casinha de campo ali, que ele consegue alugar para elas por um preço menor, e elas têm que mudar da cidadezinha delas, até que a maior sofrência, tem que abandonar a casa, meu Deus, e que é isso que eu falei, assim, nesse caso a Marianne, ela é muito sentimental, e é isso que eu falei no vídeo da tag, é um sentimentalismo muito, e é esse muito que me incomoda, realmente, assim, você mudar na casa em que você nasceu, que você cresceu, realmente você tem um sentimento ali pelo ambiente e tal, mas ela fala, nossa, eu vou sentir falta dessa árvore, de passar as tardes na sombra. Que coisa chata, sabe? Isso me incomoda. Enfim. Aí elas vão pra essa casa nova, essa casinha, e ali elas começam a desenvolver uma vida social, até porque esse primo, ele é todo pra frente, assim, ele é todo, nossa, vão fazer jantares, vão fazer festa, bailes, e afim. E uma outra coisa que vocês têm sempre que ter em mente quando ler Jane Austen é que toda essa história, tudo se passa ali em meados do século XVIII, iniciozinho ali, em alguns traços do século XIX. Então, esquece que você é um ser do século XXI. Esqueça isso. Lembre-se que é a sociedade aristocrática da Inglaterra. Então, casamentos são negócios, não são casamentos por amor. Não existe isso. Esquece. Amor, não existe isso. Tem uma frase, inclusive, da Lady Graham, de Downton Abbey, que eles estão conversando assim e tal, e o cara tá falando, não sei o que, porque no fim de semana e tal, fim de semana? O que é fim de semana? Que define bem isso.
Aristocracia, gente. Aristocracia são negócios, dinheiro, herança. Todos os livros da Jane Austen se baseiam nisso. Por isso que ela é considerada uma autora à frente do tempo. Porque ela vai jogar com isso. Então, inclusive, o final aqui, como as pessoas... eu vi alguns vídeos das pessoas falando um romance romântico, final feliz para todo mundo. E não, o final não é feliz. As pessoas não casaram e ficaram felizes para sempre. Inclusive, o final que ela deu para essas meninas aqui, que eu acho que eu acabei de dar um spoiler, é uma crítica muito grande para a sociedade ali que ela estava vivendo. Porque o que aconteceu, os casamentos que aconteceram no final, não foram por amor, foram negócios. São negócios que foram fechados. Voltando para a história. Então, enfim, elas foram, né, pra essa casinha e tal, e aí lá elas começaram, em favor, né, desse primo, elas começaram a desenvolver essa vida social ali. Começaram a conhecer outras pessoas e tal, e aí a gente vai ter ali, até mais ou menos um pouco depois da metade do livro, esse desenvolvimento social, que também é muito comum ali na época. A participação de jantares, você ser convidado a participar de bailes, e você ser convidado a tomar chá na casa da mulher, e não sei o que, justamente para você desenvolver, para você ser visto na sociedade. E até pela própria posição social em que elas se encontravam naquele momento, por elas serem pobres, né, naquele momento, né, o falecimento do pai e elas terem ficado sem dote, no caso, e elas pertencerem, né, elas serem amigas de uma família rica, para elas eram uma coisa boa. Então, elas eram vistas por pessoas superiores a elas. Então, por mais que elas não tinham dote para levar, né, no casamento, os caras ricos estavam vendo elas, né? Então, assim, tinha uma balança ali em jogo. Então é isso. A Elinor, ela vai conhecer num desses eventos o Edward, e a Marianne vai conhecer o Willoughby. E esse nome é muito engraçado, Willoughby. Só que o Willoughby não é flor que se cheire, e o Edward também não, de uma certa forma. Não são pessoas... cada um tem uma... Não um problema, mas cada um tem uma... Como que eu vou dizer? Cada um... O Willoughby tem um problema realmente, assim, uma coisa que ele realmente ele não é flor que se cheire. E o Edward, ele já tem uma coisa que impede ele de se envolver ali, desenvolver um relacionamento com a Elinor. E do meio do livro pra frente, a gente vai ver, na verdade, o desenrolar dessas relações. E aí eu não posso contar porque aí é spoiler mesmo. E só que aí, no caso, a Elinor e a Marianne, elas vão para Londres, a convite de uma dessas amigas ricas, passar uma temporada lá, que também é uma coisa muito comum para a época, porque afinal Londres, né, capital, você ir para a cidade, era onde tudo acontecia. Então, assim, de novo, né, você ser vista era muito interessante. E o que mais que eu posso falar? Então, assim, tem a Jane Austen, ela brinca com vários detalhezinhos que eu acho que para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, na verdade, que não conhecem a época, que não tem um contato assim maior com
com essas coisinhas assim da época mesmo pode acabar passando desapercebido, como por exemplo o fato da troca de cartas. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas a troca de cartas, por exemplo, entre homem e mulher naquela época, homens e mulheres solteiras, eram feitas apenas se você já tinha um relacionamento com essa pessoa. Um relacionamento assim, tipo noivo, entendeu? Ou já tava pra casar. Então assim, o fato da Marianne trocar cartas com o Willoughby já indicava um relacionamento ali entre os dois, só que não era bem assim. Então, a todo momento a gente vai ter uma Marianne sofrida toda a vida, sabe? Nossa, um sofrimento que me incomoda e dá vontade de socar a cara dela. E a gente vai ter a Elinor, a razão, né? Deixando os seus sentimentos de lado para cuidar da Marianne, porque ela estava sofrida demais e ela estava sofrida demais para cuidar de si mesma. A questão é essa. Então, só que assim, elas estavam tão absortas assim no seu próprio sofrimento que elas não conversavam entre si, mas a gente fica sabendo do que está se passando com cada uma. Mas é isso. Então assim, eu não li as outras obras da Jane Austen, então eu não vou comparar, não vou dar opinião nas outras obras. Mas então assim, quem fala que este livro, Razão e Sensibilidade, é água com açúcar, é pra coisa de mulherzinha, é não sei o que, não é, sabe? Não é, é uma crítica interessante que ela faz pra época, é uma crítica interessante que ela faz sobre as mulheres da época, essa questão de sofrência mesmo, sabe? Tipo, da mulher, de depender do homem mesmo. Essa questão o próprio final, ao meu entender, pelo menos, é uma crítica muito forte que ela colocou, assim, o final que ela deu para essas duas mulheres. Eu não achei um final feliz, até porque foi um final... Eu tô tentando lembrar a palavra aqui, que eu tô querendo falar ela. Gente... Começa com C. Foi um final... Tipo, foi conformado. Não era essa a palavra não, mas fica sendo. Sabe quando você... Não era, enfim. Foi um final... não sei. Não foi um final feliz. Tá? Não foi. Mas assim, valeu a leitura. Eu acho que... Valeu a não sei se valeu a sofrência, mas definitivamente valeu a experiência, pelo menos do audiobook, né? De escutar a musicalidade da Jane Austen. Ela realmente escreve muito bem, isso eu reconheço e tiro o chapéu pra ela. Não sei quando vou ler os próximos livros dela. Me acompanha lá nas redes sociais, que, como eu já falei aqui várias vezes, é por lá que eu vou dando essas atualizações. E é isso. Super recomendo, apesar da sofrência, recomendo super Jane Austen. Razão e Sensibilidade. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.